tutorial. Finalizando aqui a parte do CorelDRAW, foram construídas 3 telas. A primeira tela é a tela inicial, quando o áudio está parado, quando nós não temos a conexão Bluetooth com o nosso módulo, ele vai parar nessa tela aqui. Então essa tela aqui eu fiz no CorelDRAW, né? Importei aqui algumas fontes, alguns ícones, e montei, coloquei um fundo para ficar assim um desenho bem legal. A segunda tela é a tela a partir do momento que o Bluetooth é conectado no ESP. A partir do momento que o Bluetooth conectar, a gente vai direcionar para essa tela aqui. Essa tela, ela tem um primeiro campo que vai ser o nome do artista, e o segundo campo que é o nome da faixa, o nome da música. E os botões, né, para poder voltar para a música anterior, para a próxima, o parar, o iniciar e o pausar. Tá uma tela bem simples, e essa tela precisa de uma contratela para que nós podemos fazer o efeito do clique dos botões. Então, os botões que são brancos, quando eu clicar, ele vai aparecer nessa cor azulada aqui, esse tom de azul, que é o tom combinando ali com a tela, né? Então a gente precisa exportar essas telas aqui, tá? Então eu vou criar uma pasta para a gente fazer esse projeto. Tem uma pasta na área de trabalho. Vou colocar aqui Music Player Dream. E vou fazer o export dessas telas. É muito importante que essa imagem de fundo ela esteja em boa qualidade. Se ela for uma imagem da internet, por mais que você pegue numa resolução grande, pode ser que no display, depois eu vou colocar um vídeo mostrando, pode ser que no display ela não tenha uma resolução legal. Eu acabei convertendo, fazendo rasterização do bitmap, né? Convertendo o bitmap para um objeto em curvas, para que eu tivesse cores mais sólidas e não desse problema. Isso resolveu, ficou bem legal no display. Depois eu posto o vídeo na sequência. Aqui no Core eu exporto e vou colocar aqui a área de trabalho, Music Player Dream. E a sequência tem que ser começando por 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou usar 2 casas decimais aqui, vou colocar 00, exportar somente selecionado. E na hora de exportar tem que tomar cuidado. Opa, errei aqui, peraí. Exportar para PNG. Eu gosto de exportar em PNG, mas dá para exportar em bitmap, em JPEG e outros também. Vou colocar 00 aqui novamente e vou clicar em exportar. Ele vai abrir o diálogo aqui para fazer a exportação. E tem que tomar cuidado que às vezes o Corel ele muda, ou qualquer outro programa, né, que você esteja usando para fazer as telas, tem que ajustar certinho a resolução de 800 por 480, para que não seja mal encaixado no display. E aqui estou exportando como um PNG de 24 bits, ok. Então eu vou fazer isso com as 3 telas. Aqui vai ser a segunda. Se aquela foi a 00, essa aqui vai ser a 01. Exporta. Ajusta aqui o campo, né, para 800, 480. E vamos para a terceira tela. Aqui é 02. Ajusta. Pode ver que aqui estava 801, 481, mas lá no Corel estava 800, 480. Algum detalhezinho que na hora de exportar ele adiciona um pixel ali. Eu ainda não descobri por quê. Pronto. Então, o projeto gráfico da tela ele é feito em qualquer software gráfico, né? Então, esses efeitos de clique de botão, todos os demais efeitos, eles são construídos em cima das telas gráficas. Então, às vezes você vai ter um ícone animado, você tem que ter todos os passos do ícone como se fosse um GIF, né? Todas as imagens para você poder construir essa animação com os elementos que o software, o Degos, né? O software usado para construir o display, vai oferecer. Então agora a gente vai sair daqui,
minimizar o Corel e vou abrir aqui o software Degos. Estou na versão 7.624 para construir. Vou colocar aqui novo, vou escolher a resolução 800 por 480 e vou selecionar a minha pasta lá na área de trabalho, Music Player Dream, e vou dar um OK. Então, quando abre essa tela, nós temos aqui em cima alguns menus com alguns controles, alguns ícones, algumas ferramentas para construir display. Para o vídeo não ficar muito longo, vou me atentar somente no que a gente vai usar. Nessa parte onde eu vou inserir as imagens, os fundos, que serão as nossas telas. Tá? Então, cada imagem, ela corresponde a uma tela aqui dentro do software. Então, vou procurar aqui na área de trabalho, que quando eu criei o projeto, ele já colocou algumas pastas aqui para mim. Então, essas imagens foi a que nós colocamos lá na Music Player Dream. Vou abrir aqui e ele já abre, né, as telas na sequência. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é colocar os elementos aonde eu quero que apareça o texto. Como é uma imagem, eu tenho aqui alguns elementos. Existem variáveis para apresentar números e sliders, né, de arrastar e soltar. Tem N imagens animadas e assim por diante. Tem N elementos aqui que você pode usar para construir. Eu vou usar aqui o elemento para construir, apresentar um texto, né? Vou colocar aqui. Esse elemento, ele precisa de algumas configurações quando você coloca ele. No lado direito você tem essas configurações aqui, que você precisa ajustar, principalmente o endereço dessa variável, porque é através desse endereço que você vai, através do Arduino, mandar os valores para que sejam exibidos aqui nesse espaço. Tá? Então, esse espaço, você precisa ajustar ele aqui dentro, na onde você quer que apareça o texto. Isso não é tão eficiente nesse software, existem outras ferramentas, outros displays, que você tem uma resposta melhor do visual com o que acontece lá na hora que você manda para o display. Aqui isso não é tão perfeito, mas vamos aqui. Então, colocando aqui e preenchendo o espaço, eu tenho que colocar aqui esse endereço. Eu criei um arquivo que eu fiz a relação do que a gente vai usar. Então, o artista, aqui é a faixa, né? Que a gente vai mostrar o texto. Vou colocar aqui como esses endereços. Então, o VP é o endereço da variável, né? O ponteiro da variável, o endereço do ponteiro. O VP address. Então, eu vou alterar esse valor para o artista, que é o primeiro que eu estou colocando lá, eu vou colocar o valor hexadecimal 0A00 no lugar do VP aqui. Então, vou colocar 0A00. O tamanho desse texto, eu vou colocar aqui até 30 caracteres. Esse Font ID é o Workbench, ou seja, o banco de fontes que a gente vai utilizar. Eu deixo no padrão 0, porque eu vou inserir apenas um banco de fontes, que a gente vai ver daqui a pouco. E os tamanhos aqui, eu por enquanto vou deixar os tamanhos padrões aqui. Então eu vou pegar esse elemento aqui, eu vou vir aqui em comum, e vou clicar aqui em copiar e colar, e vou substituir aqui embaixo para mim manter as propriedades e alterar apenas o endereço. Então vou alterar apenas o endereço aqui para B. Pronto, agora eu já tenho as duas variáveis. Tá? Tem algumas formas que eu consigo ajustar essa posição, né? Então eu olho aqui na parte em cima, no Text Display, eu tenho aqui o X e o Y, onde eu posso ajustar a posição e também a largura de uma forma mais precisa dentro da tela. Mas como é uma coisa mais simples, eu vou deixar no olho mesmo. Os botões, nós vamos usar uma parte de toque, né? Só que um toque que vai devolver via serial um valor. Então, esse recurso é o retorno de dados sincronizado, Synchron Data Return. Eu vou colocar aqui primeiro no parar aqui, ó, vou fazer um quadrado em cima. Quando eu coloco
ele aqui em cima, eu tenho algumas configurações que eu preciso definir para ele também. Eu deixei aqui anotado. Cada um desses aqui eu vou ter o modo que eu tenho que configurar. O modo aqui, que tem as opções, é o modo 001, que eu coloco como padrão. O VPS eu vou colocar igual para todo mundo, vou colocar 1010, não vai fazer diferença, mas o que vai mudar vai ser o VP1T. O VP1S fica igual para todo mundo, o VP1T ele vai mudar conforme o número que você quer escolher. Nesse caso aqui eu tenho 5 botões, então eu vou numerar começando de 1 até 5 ali. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui vai ser, vou colocar primeiro aqui, ajustar esse tamanho. A ideia é você cobrir certinho na onde você quer clicar, porque é onde que você coloca essa faixa aqui é onde ele vai aceitar o toque, né? E aí eu vou fazer aquela mesmo esquema de copiar, colar. E aí eu vou espalhando aqui. E vou alterar somente... Espera, esqueci de um detalhezinho. Vamos voltar aqui no primeiro. Falta definir o efeito do botão, né? Esqueci. Então, no efeito do botão aqui, botão Effect, eu tenho que clicar em Set, e aí eu vou escolher aquela imagem que ficou com os botões na cor azul, para que quando eu clicar, o botão ele mude de cor para visualmente você perceber que clicou, embora ele também emita um som, né, durante esse clique. Agora tá ok, agora vamos copiar, colar. Pronto. Colando aqui, depois a gente muda os valores lá do VP1T. Aqui, ajustar o tamanho para não passar do outro. Aqui. E olha, agora eu vou ajustar aqui, que vai ficar com 2, 3, 4 e aqui o 5. Pronto. A partir desse momento, nós temos então os elementos para receber os valores em texto do Arduino. Cada botão desse que eu clicar vai mandar para o Arduino uma sequência em hexadecimal que contém esse valor que está variando para cada um. E as transições de tela, as mudanças de uma tela para outra, a gente faz no próprio Arduino. Existe uma biblioteca que eu vou apresentar, que a gente tem o comando que a gente faz essa mudança de tela. Então, só continuando aqui, eu preciso, quais são os passos? Depois que eu construir esses elementos, eu preciso salvar, né, e clicar em gerar. Porque isso vai gerar os arquivos. Deixa eu abrir a pasta aqui. Se eu entrar na pasta do Inset, isso gera o arquivo, começa com o valor 13, o 14 e o 22, que são os arquivos referentes à parte relacionada ao toque, ao touch, né, as variáveis, e as partes de configurações da tela, que a ferramenta salva para a gente na pasta. Essa pasta é a pasta que a gente vai, a pasta chamada do Inset, é a pasta que a gente precisa copiar para dentro do display, para dentro da tela. Aqui, fora isso, o segundo passo é a gente gerar um arquivo binário também, contendo essas telas de fundo. Então eu preciso fazer isso, senão eu não transfiro as imagens, porque ele recebe essas imagens de forma binária. Então eu clico aqui em Common, ou eu venho aqui em Sets e clico aqui em Degos também, tem duas opções, e abre essa ferramenta aqui. Essa ferramenta tem várias opções, né? Esse T5L Download, eu posso transferir diretamente para o display sem passar pelo cartão de memória. Depois eu vou mostrar como que eu fiz essa conexão. Eu uso por aqui,
mas é possível também salvar, copiar no cartão de memória e colocar no display, se não quiser fazer dessa forma. Mas o que eu quero fazer aqui é usar o ICL Tool. Ele vai converter as minhas imagens para o formato binário num arquivo, e esse arquivo é o que vai ser lido pelo display. Então aqui eu tenho que vir na opção aqui, selecionar figuras, e eu vou dentro da pasta do Music Player do Win e vou selecionar as minhas imagens que eu salvei lá. Tá? Como as imagens são pequenininhas, né, o tamanho 800, 480, posso até colocar uma resolução, uma qualidade melhor nessa conversão, que colocar 100%. E aí vou clicar em gerar. Quando eu clicar em gerar, ele vai pedir para mim salvar com o nome de arquivo ICL, que é o arquivo que vai ser visto lá pelo display. Então eu abro a pasta do Inset, coloco aqui o número 32. Se você olhar na documentação, existe uma separação de como ele organiza a memória, e cada tipo de dados, né, tipo o arquivo das variáveis, o arquivo do touch, o arquivo das fontes, esse arquivo aqui que é o arquivo das imagens, tem os arquivos dos ícones, cada um tem uma numeração diferente que você precisa salvar na hora de colocar lá no display, para questão de organização na sequência que ele coloca lá na memória, porque ele tem um espaço limitado também, né? Então aqui vamos ter apenas esse passo, salvar aqui com o número 32 e clicar em salvar. Ele já gerou bem rápido, então eu posso fechar aqui. Eu vou só salvar novamente por garantia, clicar em gerar, ok. Se olhar na pasta aqui do Inset, eu tenho o arquivo 32 e os outros arquivos aqui. Então eu posso diretamente só voltar aqui na ferramenta, clicar no T5L Download. No meu caso, eu vou selecionar os arquivos da pasta do Inset. Posso selecionar todos esses arquivos aqui e enviar para o display. Porém, eu não tenho ainda o arquivo das fontes, né? Para que exiba aqui uma fonte aqui, eu tenho que criar um arquivo de fontes com uma ferramenta que o próprio Degos traz para a gente. Se eu entrar aqui ó, na parte no Welcome, na parte inicial, ele tem aqui o Workbench Generating, que é uma ferramenta que vai ajudar a gente a gerar uma fonte para que a gente possa usar lá na tela. Eu tenho todas as fontes disponíveis no meu computador, eu vou ter aqui. Tá? Então, se eu quiser colocar uma fonte mais estilizada, né? Uma coisa mais artística, eu posso colocar. Tá? Vou escolher uma fonte aqui simples e pegar uma aqui. Não, HoloLens. Ok, colocar um tamanho aqui padrão de 28. Ok. Quando eu recebo essa fonte, eu vou selecionar essa fonte que não deu certo. Por algum motivo o caractere não é reconhecido. Vamos voltar aqui, pegar outra. Pegar essa de OK aqui. Que depende do script aqui, que ele seleciona, ele não vai ficar visível lá mesmo. A fonte não tem a codificação. Tá, isso aqui deu certinho. Eu vou pegar a letra que ocupa maior espaço, que é a letra M, para mim tentar ajustar ela de forma como que na hora que for apresentar os caracteres, ele não sobrescreva um ao outro. Então eu tenho que fazer esse ajuste aqui, ó, para que fique, né, e reduzindo também, às vezes, a altura, porque se você perceber que você reduz a altura, você na verdade está diminuindo aqueles serrilhados, né? Então você percebe que tem um monte de serrilhado ali na fonte. O objetivo é deixar a menor quantidade de serrilhado possível. Então, para isso, tem que ajustar o espaçamento entre uma fonte e outra. E também, às vezes, a altura aqui. Ó, ficou no padrão legal. Então, diminuiu bastante. Aqui, no fontes muito pequenas, ainda está um pouco ruim ali, né? Vou aumentar aqui. E, como a gente não vai ter fonte muito pequena, deixar desse jeito. Então, clicar aqui, ó, criar o arquivo, né, que não tem como alterar o nome, você só clica em criar, ele já vai gerar esse nome. Espera aí que parece que o M tá um pouco cortado ali. Isso, agora sim. Clicar em gerar. Esses ajustes você tem que fazer e encontrar, conforme a fonte que você escolhe, encontrar melhor opção. Tá?
Essa parte que demora um pouco, porque ele está gerando todos os caracteres, né? A combinação de todos os caracteres, todos os tamanhos ali, todas as combinações. Então isso demora um pouquinho. Talvez até corte isso no vídeo. Esperar ele finalizar. Assim que ele finalizar, a gente vai lá no arquivo. Ó, pronto, acabou. Então eu venho aqui na pasta, onde está a pasta do software que eu instalei. Geralmente ele cria esse arquivo na raiz. Eu vim aqui na área de trabalho, o meu está aqui dentro dessa pasta, aqui. Então ele gerou esse arquivo aqui, ó. Dia 12/5 às 11h51, horário do meu computador. Foi esse arquivo que ele gerou, que está dentro da pasta do Dego 7624, que é o arquivo dentro da raiz do software. Então eu vou copiar esse aqui, vou vir aqui na minha pasta do Music Player do In, na pasta do In7, e vou colar esse arquivo aqui dentro. Então agora eu já tenho o arquivo de fonte. Se eu voltar no meu projeto lá no Degos, se eu vir aqui agora nas minhas variáveis, eu posso colocar, por exemplo, um valor inicial aqui, né? Clico na variável, venho aqui no lado direito, posso colocar um initial value ali, que é um valor inicial, colocar artista. E posso colocar faixa, só para a gente ver como está. E pronto, aí na parte do common aqui, do comum, eu tenho essa opção de visualizar a página atual. Aí, ó, tá aparecendo dessa forma. Aí olhar, eu quero que apareça, tá legal. Podemos melhorar a centralidade, dá 2 cliques na lateral aqui ele fecha. Podemos melhorar aqui a altura, não está tão grande a fonte, né? Podemos organizar aqui melhor, para ficar mais centralizado. Mas a cor também não está legal, vou colocar uma cor branca. Então vou vir aqui no Text Color, vou colocar uma cor branca ali, para ficar mais combinando com o layout. E venho testar aqui de novo. Ok, para mim tá ótimo. Dá para melhorar a questão do posicionamento da fonte, mas para exemplificar aqui tá ótimo. Então aí novamente eu preciso salvar essas configurações que eu fiz na variável e clicar em gerar novamente. Não preciso gerar o fundo, porque o fundo eu já fiz isso, ele não alterei o fundo, não mexi no fundo. Mexi apenas nas variáveis. Tá? Então agora eu venho na ferramenta aqui e vou usar o T5L Download. Vou selecionar todos os arquivos que aparecem aqui na minha pasta do In7, clicar em abrir, para ele colocar na lista. No meu caso, o meu display apareceu com a COM5, e eu posso iniciar o download. Se eu não for fazer o download, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que inserir o cartão de memória que vem junto com a tela, vir aqui na pasta do Music Player, copiar essa pasta do In7, né, vem aqui, copiar essa pasta, e aí eu vou no meu arquivo de cartão de memória, por exemplo, vou apagar aqui a pasta anterior. Eu sempre apago o anterior, porque às vezes quando você sobrescreve, ele deixa algum arquivo anterior que você não sobrescreveu, isso é ruim. E aí eu venho aqui e colo aqui dentro. Então, só basta ter uma pasta chamada do In7 aqui dentro, colocar no display, que ele identifica essa pasta, ele ignora os demais arquivos, ele vai identificar apenas essa pasta com esse nome e vai fazer o download desses arquivos, quando você colocar cartão de memória no display. Eu vou fazer por aqui, mas depois a gente pode fazer também pelo cartão. Então por aqui vai demorar um pouco. Clicar no download, vai começar a baixar. Aí eu vou parar o vídeo e volto quando terminar, porque a fonte é um arquivo de 3, se não me engano é 3 MB, demora um pouco, transferindo pela serial, né?